dura para sempre, e a sua fidelidade é perpétua. Então Deus fez promessas e Ele tem cumprido ao longo da história. E veja que Deus é tão maravilhoso que cada dia, hoje nós temos aí a arqueologia, que cada buraco que se cava no velho mundo, no Oriente, é uma prova da fidelidade do texto bíblico. Tem um pessoal que esses dias eu vi num podcast, um pesquisador falando isso. Cada buraco que se cava, se arranca uma prova de que a palavra de Deus é real, ela é verdadeira. Veja, então nós estamos falando aqui de um salmo que faz um convite para a adoração a Deus, um Deus que é verdadeiro, um Deus que, mesmo aqueles homens, porque a maioria dos arqueólogos lá no passado não eram cristãos. Eles começaram a escavar os sítios arqueológicos ligados aos tempos bíblicos para provar de que Davi era só um líder tribal, não tinha nada de um reinado e tudo. E aí a arqueologia vai revelando o contrário, vai revelando que a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Deus é bom, mas talvez só eu e você que está me assistindo agora, e nós que estamos aqui, saibamos disso. Só o pessoal lá da sua igreja, da nossa igreja, sabe disso. E nós precisamos espalhar essa notícia para o mundo inteiro. Todos os homens merecem saber que Deus é bom e que a sua fidelidade dura de eternidade a eternidade. Isso é como eu chegar você chegar na minha casa, eu estar comendo algo muito saboroso e eu esconder de você. Quando nós deixamos de anunciar a palavra de Deus, de mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito, não só na nossa vida, mas ao longo da história, nós estamos escondendo o melhor banquete das pessoas, e de fato é, porque Jesus disse que um dia cearemos no grande banquete com Ele, mas só vai poder sentar nesta mesa aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador. E se eu e você não pregarmos o Evangelho, se eu e você não falarmos, não contarmos para as pessoas sobre a bondade de Deus, como que elas vão saber? Como que elas vão saber? Então nós precisamos ter isso bem claro conosco. Nós somos comissionados para irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Todo mundo precisa ouvir. O meu papel, o teu papel não é converter ninguém, porque isso é papel do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o teu papel e o meu papel é anunciar Jesus para as pessoas. Veja só, lá fora tem uma multidão, e é uma multidão gigantesca de pessoas que não sabem desse convite, que não tiveram contato com a Bíblia. Por isso eu amo tanto a obra missionária, por isso que é tão bonito ver pessoas. Existe um projeto, não é nosso isso aí, mas nós fizemos durante um tempo. Esses dias eu estava até pensando em criar algo parecido, que chama-se Esqueci de Propósito. Que você pega uma Bíblia sua, de preferência usada com marcações para facilitar a vida de quem pega e não tem contato, e deixa uma cartinha lá, debaixo da primeira capa: esqueci de propósito, espero que ela faça pela sua vida aquilo que fez pela minha. E aí deixa a Bíblia, deixa em banco, deixa em ponto de ônibus, deixa em lugar público, como no balcão da prefeitura, numa cadeira daquelas de sala de espera, de recepção de banco, de prefeitura, de tudo que é repartição, que você for no médico, e vai deixando. Sabe aquelas Bíblias que você que é crente, que está me assistindo agora, me ouvindo, que você não está usando, está lá guardada? Vamos fazer dessa Bíblia um mensageiro, vamos fazer dessa Bíblia uma carta para São José dos Campos, para Jacareí, para o mundo, porque através
da internet, hoje nós falamos para o mundo a todo momento, não falamos apenas para a nossa cidade, para o nosso município, para a nossa comunidade. Então, esse salmo é um convite maravilhoso, porque esse convite é adorar ao Senhor. E adorar por quê? Porque Ele é benigno. Ah, mas a sua benignidade chega quando e termina quando? Não, é para sempre. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que Ele é fiel, Ele é benigno, Ele nos ama, o seu amor é incondicional e é para sempre. Quantas juras de amor você talvez não recebeu durante a sua vida? Amor de uma mulher para você que é homem, de um homem para você que é mulher, amor de um amigo, de uma amiga, de um parente que jurava, não, olha, estou contigo, nós vamos, se precisar morreremos juntos, como os discípulos, alguns discípulos disseram para Jesus, mas na hora do vamos ver, todo mundo fugiu, mas Deus não, Deus é fiel até a morte, e morte de cruz, porque o seu Filho foi enviado ao mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e morreu por mim e por você. Talvez você não faça ideia do que é isso de fato, porque você nasceu num lar cristão, nunca saiu da igreja, mas converse com uma pessoa como eu, fui criado fora da igreja, no caminho da perdição, que blasfemava da palavra de Deus, e aí você vai entender o que é de fato fazer parte, você vai entender o que é você descobrir que você vivia nas trevas, que você estava, porque eu digo assim, todo mundo, pastora, nasce embrulhado num pacote de presente, um papel feio. Quem é mais velho, quem é da minha idade aí vai lembrar dos papéis de pão antigos, né? Chegava lá e rolava no papel de pão, num pacote daquele com o CEP do inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, Deus só tira pessoas do inferno, porque nós nascemos condenados ao inferno. Aí o que é que Deus fez? Enviou o seu Filho, o sacrifício de Jesus, ele morreu, ressuscitou. O que é que aconteceu? Ele tirou aquele papel feio, colocou um papel de presente, mudou o CEP, colocou Cidade Santa. Aleluia. Glória a Deus. Glória eterna. Então é isso que aconteceu. E esse convite para o Salmo, ele foi aí cumprido em parte, claro, porque nem todos, o sacrifício de Jesus é para toda a humanidade, mas ele não foi impositivo, ele é oferta, ele é presente. Pense que você tem uma conta aí na mercearia do seu bairro, no mercadinho do seu bairro, eu apareço lá com dinheiro no bolso, falo assim, fico sabendo e vou lá, pago e te levo o recibo, aí você fala para mim, não quero, não pedi para você pagar, e rasga. Quando nós rejeitamos a salvação, é isso que nós fazemos. A conta do meu e do seu pecado foi paga pelo Senhor Jesus, mas nós temos a opção de aceitar ou não, é uma oferta, e como toda oferta não é impositiva, a oferta é presente, nesse caso imerecido. Eu não merecia, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum crente, nenhum diácono, ninguém merecia, só que Jesus entregou. E não importa, você pode ser um adúltero, você pode ser um viciado em droga, em álcool, em tabaco, em jogos, você pode ser um mentiroso, você pode ser um trapaceador, você pode ser um enganador, você pode ser um blasfemador. Até este momento, se neste momento você entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus, Ele rasga toda a cédula de condenação contra você. A palavra diz que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e aí você passa a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor alcance o teu coração, que você faça de fato uma oração sincera. Mas pastor Edson, como que eu vou fazer essa oração? Não sei orar. É você com Deus, você só vai falar, Senhor Jesus, eu estou aqui, eu ouvi a tua palavra, eu criei, e eu sei que eu preciso disso, eu preciso mudar a minha vida, o destino da minha alma. Passa a ser Senhor da minha vida, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Aí depois, se você tem amigos que são cristãos, procura alguém, procura uma igreja,
Nós temos a nossa ali, na Conselheiro Rodrigues Alves, 417, se você for aqui de São José dos Campos, aqui no centro, e temos mais 100 templos aqui em São José, tem Jacareí, tem Caçapava, tem sul de Minas, região Bragantina, litoral norte, litoral sul, onde quiser tem. Mas se você não for para uma das nossas, procure uma outra igreja. Mas procure, vá cultuar. Por quê? Aí por que você precisa de uma igreja? Porque ninguém consegue se manter firme sozinho. Porque o inimigo das nossas almas, ele fica nos assediando todo o tempo. Então você precisa dos irmãos para estar ali te abraçando, te dando uma palavra de orientação, de conforto, intercedendo, caminhando com você, te orientando na sua nova vida. E aí você vai se fortalecer. E quem sabe, um dia, será você sentado aqui, nessa mesa ou numa mesa como esta, pregando a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. E eu espero que essa palavra alcance o seu coração. Glória a Deus, que tremendo, né? E você vê, né? Uma palavra, dois versículos, né? E quão grande, podia ficar a noite toda falando aqui, né, pastor? Sim, dá para pregar 1 hora, 2 horas neste salmo. Falando em cada palavra, né? Trazendo significado, tudo. É interessante. E tem 2 coisas importantes, né, que eu percebi agora, né, para falar aqui. Uma é grande a misericórdia do Senhor, né? E assim, quando adorar a Deus nasce da compreensão que a gente tem da misericórdia que Ele tem pela nossa vida. Não sei se vocês entenderam. Adorar a Deus nasce no nosso coração de você ver, né, e perceber a graça e a misericórdia que o Senhor tem pela nossa vida. Ou seja, hoje à tarde, estava lá na tarde com Deus, né? Aí veio uma palavra no meu coração, acabei de lembrar dela aqui de novo, aquela mulher pecadora que chegou na casa de Simão lá, né? A Bíblia fala que ele abriu a casa, Jesus estava lá, né? Mas ele, na verdade, só abriu a casa. Só era uma coisa, digamos assim, uma convenção humana. Não era uma coisa de adoração, não era uma coisa de entender diante de quem ele estava, não era uma coisa de reconhecer a bondade de Deus de verdade. Tanto não era que quando chega a mulher pecadora, que a gente julga e todo mundo julgaria, talvez hoje também se acontecesse, ela chega lá, a Bíblia diz que ela chega nos pés, né? Derrama um perfume caro, chora, enxuga o pé com os cabelos, e aí o Simão pensa com ele mesmo, julgando a mulher, né? Se esse daí fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora, é isso, é aquilo. E aí Jesus sonda o coração, ele fala: Simão, entrei na sua casa, você não me deu água para lavar o pé, não me deu ósculo, não me beijou, não fez nada, e essa mulher desde que chegou não para de me adorar. Então, só para trazer pela palavra aqui, né, de adoração, de louvor, de entender a graça e a misericórdia de Deus, é que às vezes a gente até abre a nossa vida, né? Às vezes a gente até está na presença, mas a gente não abre na intensidade de realmente entender essa misericórdia. A gente fica naquela vida religiosa, né? Então, assim, duas vertentes, né? Essa daí, e o pastor vai comentar sobre isso, mas a mulher adorou e o homem julgou. E muitas vezes a gente está assim, né? E eu acho ruim porque, assim, o pastor está falando de alcançar vidas. A Bíblia diz, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir, né? Então tem cheio de palavras falando, ide por todo mundo, para a gente ir. E aí quando nós vamos e as pessoas chegam, nós viramos, quando eu falo, contexto geral de igreja, no né? contexto geral de igrejas em todas as partes da terra, nós trazemos e nós espantamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra aqui está falando louvar e adorar, e entenda a benignidade, a bondade, mas a gente tem que entender que vai vir de tudo. Como o pastor falou, vai vir o cheirador, né? E quem era a gente? Quem éramos nós? Eu também não nasci no berço evangélico. E aí quando a gente vem, hoje a gente tem que estar preparado para abraçar, né? Então a gente tem que estar preparado para abraçar, porque o Senhor não faz exceção, Ele quer salvar. O sacrifício foi muito grande para só salvar quem está bonzinho, né? Ele quer salvar todos. É exatamente isso. E eu, por exemplo, eu era solteiro, eu morava com a minha tia, eu era uma toa, né? Era uma toa, não era um ateu, era uma toa. Uma toa. Não, era uma toa. E o que acontece? Às vezes minha tia fazia oração na casa dela à tarde, assim, aí quando eu estava lá, eu ficava blasfemando, zoando, tirando sarro. E aí um dia eu lembro que uma irmãzinha disse assim, aí minha tia me repreendeu,
Deus vai pesar a mão. Então ela falou, deixa, irmã Joselina, esse aí vai ser pastor. Tá vendo? Eu ri, nossa, mas que chorei de rir, porque da mulher falar isso, ela falou assim, você vai ver. Nem imaginava. Então, assim, e por que isso? Deus, ele realmente não faz acepção. Se você chegar em alguma igreja e alguém olhar para você porque você está com uma roupa mais simples ou não está tão perfumado como se gostaria, alguma coisa está errada com aquela pessoa. O problema não é com você, é com a pessoa que está se distanciando de você por causa disso. A igreja é como um hospital. A igreja precisa atender todos que chegam feridos, porque não é a igreja pela igreja. A igreja é só um local onde o Senhor reúne pessoas que Ele transformou para que elas possam adorá-lo e receber aqueles que Ele está transformando. Glória a Deus. Então, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então, assim, eu sou fã número 1 de missões, de evangelismo, por causa disso. Né? Nós vamos para o culto porque nós queremos adorar a Deus e ouvir a palavra para nos alimentar, ter comunhão com os irmãos. E ali pode chegar quem for. Tem gente que pensa, igreja. Aí, por exemplo, a questão do homossexualismo. Não. A gente não quer práticas que nós não fazemos como casal hétero dentro da igreja. Queremos respeito ao nosso ambiente de culto. Mas não, ela pode vir de ônibus lotado. Porque Deus quer todas as almas. Aqui está o chamado. É Deus quem faz a transformação, não sou eu. Eu não transformo ninguém. A pastora não transforma ninguém. A Kátia não transforma ninguém. E eu conheço o caso aqui em São José, tem um caso de uma pessoa que fez cirurgia, fez tudo e tal, e depois aceitou Jesus. O pastor e psicólogo que estava cuidando dessa pessoa, pegou essa pessoa, encaminhou para uma igreja, conversou com o pastor, porque não tem o que fazer mais para reverter. Mas o coração dela, ela se entregou a Jesus. Então, a pessoa está servindo a Deus. O que nós condenamos, que nós não, a palavra condena são práticas, não pessoas. Sim. Eu já tomei banho de farofa, de azeite. Eu era frequentador de umbanda, de candomblé, de centro espírita. Eu tinha um propósito. Um dia escreveria um livro, provando que os crentes estariam errados e que todas as religiões levavam para o céu. É verdade. Eu era prepotente, imagina. Jesus amado. E aí um dia o Espírito Santo me pegou. Já era. Muitas pessoas tentaram me evangelizar, mas um dia o próprio Espírito Santo me evangelizou. E aí não tem jeito, aí a tua visão abre, a tua mente abre, teu coração abre e você começa a entender. Laçado. Aí você fala assim, que estúpido que eu era. Não é? Não é? Mas então, não é diferente de ninguém, não é diferente. O meu problema não é, o meu pecado não era menor do que o pecado de quem bebe, de quem fuma, de quem está vivendo uma vida adúltera, de quem está vivendo uma vida devassa. Não era. Eram pecados. Todo pecado leva para o inferno. Sim. Essa é uma realidade que nós precisamos falar. Sim. Todo tipo de pecado. Se você vive na prática do pecado por escolha, mas quando você aceita Jesus, você peca, porque não tem como nós não pecarmos. Sim. Só de olhar para alguém, pensar alguma coisa sem saber quem é a pessoa, você já pecou. Mas aí nós temos o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E é isso que muitas pessoas ainda precisam no mundo, mas eu creio que você que está nos assistindo nesta noite será, independente da sua condição hoje, um agente missionário do Senhor na face da terra. Amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu observo nessa palavra, falando da benignidade, né? Da benignidade, porque a sua benignidade é grande. Sua benignidade, sua misericórdia, né? É grande. E quantas vezes, né? Deus podia ter desistido de nós, né? Ter desistido, tipo assim, não, isso daí eu não quero. Se fosse a gente, um homem, né? Qualquer coisa a gente está desistindo. A gente desiste de nós mesmos, às vezes. Imagina do outro, mas Deus, né? A benignidade, como falou aqui, é grande para conosco, ou seja, é infinita, não tem fim, né? São as causas, as misericórdias da gente não ser destruído, a gente tá aqui de pé, né? Então não tem isso também, né, pastor? Às vezes a pessoa acha assim, tem que por mérito que aquele homem tá lá, aquela mulher tá lá, porque ele mereceu.
Não, a gente não merece, né? A graça, não merece misericórdia, não merece nada. Na verdade, a gente estava condenado, como o pastor falou. A gente nasceu, já estava condenado. Havia uma cédula de condenação, né? Que foi riscada. E o Senhor nos comprou, né? Com sangue ali na cruz. Então, tem isso também, né, pastor? Deus podia desistir, mas Ele não desiste, né? Pagou um alto preço por nós. Eu digo o seguinte, que ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu teria me mandado para o inferno lá antes dos 20 anos. Meu Deus. Então, ainda bem que Deus é Deus. E nós somos só seres humanos, né? Pequenos, frágeis, cheios de defeitos e dificuldades. Então, tem muita gente que, assim, tem duas questões. Por exemplo, eu conheço o testemunho de um juiz, que ele dizia o seguinte para ele mesmo: eu sempre fui um bom filho, um bom estudante, me tornei um bom marido, um bom pai, sou um juiz, procuro julgar no mais justo possível, porque eu preciso me arrepender. Até que o Espírito Santo, ele diz que ficou anos nessa convicção, até que o Espírito Santo tocou no coração dele e fez ele enxergar que, por melhor que ele fosse como ser humano, como pessoa, ele nasceu pecador e ele precisava de arrependimento. Ele não era tão perfeito quanto ele pensava. E existe também o caso, aí ele se converteu, existe o caso de pessoas que elas consideram que elas pecaram tanto que elas acham assim: eu não mereço, Deus não vai mais me perdoar. Não existe. Eu quero dizer para você, olha, de repente, eu vou exagerar aqui, mas pode acontecer. De repente você, um dia na sua juventude, você foi um matador de aluguel, e você matou 20, 30 pessoas por dinheiro, gente que você não conhecia, que nunca te fez mal nem bem, porque você nunca tinha visto, e você foi lá e tirou a vida da pessoa. Eu te digo, se você entregar sua vida para Jesus hoje, se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai te perdoar, e você vai morar no mesmo céu, que em nome de Jesus, eu, a pastora, a minha esposa, a Kátia, vamos morar, e que todos os crentes em Cristo Jesus vão morar. Então, não importa o que você fez lá atrás, importa é que você mude de vida, você permita que o Espírito Santo transforme o seu coração, a sua alma, para que você realmente passe a servir a Deus, a viver em espírito e em verdade, e assim adorar ao Senhor, conforme o salmo que nós meditamos aqui. Não importa o seu pecado. Eu já puxei assim algo pesado para que você entenda que não importa o tamanho do seu pecado. Ah, mas eu fui uma mãe que eu tive um filho e joguei na lata do lixo quando eu era mais nova. Você acha que você é a única? Você acha que nas igrejas tem quantas? Eu fui pregar em uma igreja, o trabalho dessa pastora é resgatar prostitutas na beira da Dutra, da rodovia Presidente Dutra. E lá na igreja dela, diaconisas casadas, muito bem casadas, que foram ex da beira da Dutra. E que ela levou a palavra, a pessoa reconheceu o seu pecado, entregou a vida para Jesus e mudou completamente de vida. Então, isso é o Evangelho. Essa é a oferta. Foi por isso que Jesus, sendo Deus, se rebaixou ao nível de ser homem, se entregou à blasfêmia, ao maltrato do seu corpo, né? Que ele foi dilacerado por chibatadas, por chutes, por murros, por todo tipo de coisa. Morreu pregado numa cruz e venceu a morte para te dar vida e vida eterna. Não só uma vida de 80, 70, 100 anos aqui, não. Vida eterna, eternidade, tempo sem fim. Glória a Deus. Outra coisa, né, que a nossa esperança não está, né, na estabilidade das circunstâncias, do momento. Porque tudo muda, né? Pessoas mudam, circunstância muda, o sentimento muda, tudo muda. Então, se a gente for pensar na circunstância, tipo assim, uma circunstância estável, por isso que eu estou bem, por isso que Deus tem misericórdia de mim. Não, é por causa do caráter dele mesmo, né? Porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é benigno, porque ele é bondoso. Ou seja, não é por causa de nós, é por causa dele, né, que a gente está aqui. Tremendo esse testemunho aí de uma pessoa que acredita realmente ainda em resgatar a alma, né? Porque a gente vive num tempo que muitas pessoas acreditam e muitas pessoas querem ficar no comodismo de não ir. Ah, não vou não. Dá muito trabalho. Dá trabalho, exatamente. Porque dá trabalho, gente, de verdade. Mas assim, a ordem de Deus é o ide. Ide fazer discípulos, ide pregar, né? Ide batizar, ide e ganhar almas, né? Essa é a ordem de Deus.
E a transformação é grande em vários sentidos. Por exemplo, fala você aí, como é que era o seu pensamento em relação a crente, a assembleano principalmente. Fala você. Eu não gostava de crente, falava que nunca ia pisar numa igreja, e principalmente na assembleia, porque eu não ia usar vestido. E olha onde eu estou. Você não ia usar vestido? Eu não gostava de vestido, era só calça. E hoje, olha, Deus mudou totalmente. Deus muda. Deus muda mesmo. Gente, eu falar em assembleia, né? Eu me converti numa igreja batista, mas era uma batista pentecostal. Tinha Espírito Santo, tudo, né? Assim, tinha Espírito Santo, sim, tinha batismo, as pessoas falavam em línguas, ela era uma batista renovada. E aí, lá na Bahia. E eu sempre dizia, né? Eu tinha muitos conhecidos assembleianos, eu falava, nunca vou congregar numa assembleia na minha vida. Porque assim, né? Mas aí, no meu caso, não era de calça, não. Eu pensava no ministério feminino. Porque desde quando eu me converti, Deus usou um pastor do Rio de Janeiro. Antes, quando eu fui visitar a igreja, ele dizia que eu ia ser pregadora da palavra, que eu ia ser uma missionária na época, né? Enfim, e aí eu não entendia direito o que era isso, né? Porque eu era nova, tinha acabado de chegar. Mas depois que eu fui entendendo e fui fazendo a obra, eu falei, nunca vou congregar na Assembleia. Mas até isso aí mudou, né? Então, assim, é uma bênção, gente, né? A igreja é uma bênção, que a gente tem que servir. Eu vejo assim, o homem, a mulher, a criança, o idoso, né? Tem que servir a Deus, tem que ganhar alma na sua casa, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Onde o Senhor te colocar, por exemplo, Deus abriu essa porta aqui há 6 anos atrás. E aqui ganham almas. Essa palavra, às vezes a gente está aqui, gente de outros países entram aqui, falam, sou da Argentina, sou do Uruguai, sou de não sei quem. Aí eu falo, nossa, que legal, né? Porque lugares que a gente nem imagina. Eu achei interessante o testemunho que o pastor falou da Bíblia, eu gostei disso aí. Esqueci de propósito, né? Porque é tão despretensioso e ao mesmo tempo é pretensioso que você não está preocupado em quem vai receber. Você sabe que vai chegar no endereço certo. Isso é amor à alma. Isso é você querer, tipo assim, não vai me beneficiar em nada, no sentido assim, né? Eu nem sei quem é que vai receber, mas vai estar lá, a pessoa vai se converter, vai ter uma história linda e você faz parte dessa história. Para que igreja vai, não interessa para qual igreja. Eu achei muito legal isso. Então, bem bacana. É isso, de você ir e fazer o que Deus mandou, independente de quem você está alcançando. Então, voltando aqui para o programa é isso. A gente está aqui hoje, vocês estão aí ministrando, falando, e ele vai alcançar pessoas que a gente não vai ter nem dimensão, muitas vezes, né? Mas pessoas vão ser, essa palavra forte que o pastor está trazendo aqui, vão entender, vão ser chacoalhadas e entender, né? Não, então eu tenho valor. Eu aprontei, eu fiz, mas o Senhor ainda me ama, ainda tem, como aquela palavra, ainda há esperança para a árvore cortada, né? Ainda há esperança para mim que achei que eu estava destruído. Então, muito legal essa palavra, trazer isso aí para nós, pastor. E tem mesmo, né? Você tem valor. Para Deus você tem valor. Então, assim, a palavra diz assim que há festa no céu quando uma alma se converte. Sim. Então, assim, eu falo que a minha mulher está aqui, ela é testemunha disso. Eu falo que às vezes quando morre alguém muito, por exemplo, assim, meu sogro, nós perdemos o meu sogro esse ano. E são 30 anos de convivência com ele, que rara os dias, um dia que nesses 30 anos a gente não se viu, não teve juntos. Então, assim, eu tive mais convivência com meu sogro do que com meu pai, porque meu pai morava em sítio, eu também sou da Bahia, né? Lá da Feira de Santana, né? Eita, morei lá. E então, assim, quando meu pai morava no sítio, eu fui para a cidade estudar. Quando meu pai mudou, 8 meses depois eu vim para cá passear, gostei, fiquei e voltei só a passeio. Então, eu tive pouca convivência com meu pai e minha mãe. Meu sogro e minha sogra, 30 anos, né? Minha sogra, graças a Deus, ainda está viva, a vida inteira. E eu não chorei, porque eu lido bem com a morte, a questão da morte. Eu lido muito bem com essa questão. E sempre lidei, mesmo antes de ser crente. E também, assim, eu não sou de chorar mesmo, mas sempre que tem um apelo na igreja, que uma alma vai à frente, as lágrimas vêm aos meus olhos, porque é uma coisa assim que é por isso, tudo aquilo é por isso. Isso aqui não tem sentido se não fosse não a alcançar a alma. Por que a gente está aqui? Por que a gente estaria aqui, né? Então, assim, isso é maravilhoso e todo mundo pode fazer. Eu falo assim, todo dia de manhã, você pega lá, eu não sei fazer nada, não sei criar vídeo e tal. Também não sabia, não. 60 anos nas costas, aprendi a mexer com IA. E estou ficando bom no negócio, então você também pode. Você também pode.
Mas se você não sabe, pega um versículo, escreve um versículo, cola lá no seu lista de transmissão, no status do WhatsApp, no Instagram, no Kawaii. Abra uma conta em todas as redes sociais, você abre uma conta só para isso. Todo dia de manhã você vai lá, põe e deixa lá, esquece. Não precisa abrir mais durante o dia não, só põe lá e deixa. O Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Ele sabe, eu tenho certeza. Nós podemos falhar, mas ele nunca falha, ele é Deus. Então, é só você colocar lá e deixar que vai alcançar almas no céu, você vai saber quem foi alcançado pela palavra que você deixou. É tremendo. E é interessante, falando isso aí da internet, né? Eu gosto, gente. Eu estava falando esses dias nos meus stories lá, explicando, porque eu faço vídeo todo dia. Todo dia, se você pegar meu Instagram lá e abrir agora, todo dia tem um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio. E eu comecei a fazer vídeo na pandemia, antes da pandemia, 2018. Esses vídeos assim. Antigamente eu fazia live mesmo. Eu ficava 40 minutos lá em casa, como se eu estivesse na igreja pregando. O dia que eu estava em casa, que eu não estava na igreja, eu ficava pregando na internet. Porque eu pensava isso aí. Gente, eu não sei quem vai ver. Tinha dias que eu entrava, demorava a entrar alguém ali. Mas eu estava pregando, ia ficar lá gravado. E eu pensava exatamente o que o pastor está falando. Porque você, por exemplo, eu tenho essas redes sociais todas, eu posto tudo lá. E eu sei que alcança. Porque teve uma vez, uma época, que aí hoje eu não faço mais o vídeo grande, faço esses pequenos, né? Teve uma época que eu comecei a pensar em parar de fazer. Isso é porque desgasta, cansa, né? Eu faço vídeo todo dia, então assim, demanda tempo, enfim, a palavra, tudo mais. Aí, eu viajava na casa dos meus parentes, alguém assim, onde eu chegava, alguém era usado por Deus, que nem era crente, primo, que era tudo torto, falava assim, nossa, Cris, aquele vídeo tal, eu falava qual era, o que falou, eu nem lembrava mais qual era o vídeo, mas aí Deus falava no meu coração, não para. Então é o que o pastor falou. Às vezes você pensa assim, eu não sei falar nada, botar um versículo, vai alcançar alguém. É uma forma de evangelizar, porque as pessoas acham que é só um microfone, né, pastor? Não. As pessoas acham que eu tenho que ter um microfone na mão aqui e estar numa igreja ou num lugar assim para poder falar de Jesus. Não, a gente pode falar em qualquer lugar, na sua vizinhança. Tá andando com eu tenho um cachorrinho, tá andando com um cachorro, Deus te abençoe. Você vai lançando. Exatamente. E aí uma hora, né, você vai parar para uma pessoa que está com o coração mais quebrantado, vai querer ouvir mais, né? Tem gente que é duro, não vai querer naquele momento. Não é que é duro, é que não é o tempo também. Eu entendo isso. Quantas vezes a gente foi duro, né? Não quis. Quantas vezes eu falava, não quero, e Deus fez na nossa vida. Então é tremendo. Eu tô falando assim porque a gente tem tempo, viu, pastor? Deixa Deus te usar. Tranquilo. Aí, que a gente está aqui. Não, porque a gente tem aqui um tempo de programa e a gente está abordando esse assunto que é tão importante, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de falar de Jesus. E esses dias foi um pregador lá na igreja, na Tarde com Deus, ele falou uma coisa, fala só assim, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Pronto. Vai na padaria, pegou o pão, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Porque é simples, se a pessoa naquele momento estiver quebrantada, ela vai se derramar, ela vai chorar. Ele contou uns testemunhos lá que a pessoa chora, aí você entra. Exatamente. Mas se não, ficou aquela semente, né, pastor? Tem várias maneiras de você... Eu sempre falo, Deus abençoe. Eu sempre falo, sempre. A Kátia é a mulher do Deus abençoe. Dou alguma coisa, Deus abençoe. Tem gente que fala amém, tem gente que não fala nada, mas Deus está usando. Eu lembro que uma vez eu estava pastoreando uma congregação ali no Jardim Americano, aqui em São José, e estávamos distribuindo panfletos, folhetos na rua. E aí tinha um rapaz, mas estava muito drogado, muito bêbado, assim. Aí o menino falou para mim, pastor, isso aí não adianta não, do jeito que ele está. Eu falei assim, não, eu vou entregar. Entreguei para ele, ele dobrou, bonitinho, colocou no bolso da bermuda. Nós fizemos o bairro inteiro, quando estava voltando, passando por ele, ele enfiou a mão no bolso, falou, pastor, está aqui, depois eu vou ler. Não sei. Ele leu. Se ele, não é, porque ele não tinha necessidade nenhuma de falar aquilo. Então, assim... Às vezes, quem você menos espera, aquela pessoa que você julga que aqui perdi meu tempo, perdi meu material, não, é o contrário. O que a gente precisa tomar cuidado, aí esse daqui vai para você que é crente, que sai para evangelizar. Olha, hoje nós vivemos na sociedade do imediatismo. Eu diminuí um pouco, por causa que essa daqui fica pegando no meu pé, né? De ouvir mensagem no 2x do WhatsApp. E isso eu vi um neuro falando que isso prejudica a nossa capacidade de raciocínio, porque ele começa a acelerar demais nosso cérebro. Mas, a despeito disso, por exemplo, gente, crianças na escola,
está lidando com tablet, lousa interativa, mesa interativa. As pessoas estão com mensagem de WhatsApp, é o Rios, que é curtinho e tudo. Sim. Não adianta fazer aquele folheto cheio de letrinha miúda, aquele texto desse tamanho. Põe uma frase de impacto. Sim. Coloca uma frase de impacto, um versículo de impacto. E usa desenho, imagem. Você vai, por exemplo, você vai evangelizar, tem um campo de futebol, uma quadra no seu bairro, perto da sua igreja, que lota final de semana. Faz um folheto com a imagem. Você pode até fazer um papelzinho impresso na impressora da igreja. Você pega lá na IA, faz uma imagem referente a esporte, pega um esportista conhecido e tal, que é cristão, põe lá. Estratégia. É numa pista de skate, leva um skatista famoso lá na capa. Mas vai usar coisa do mundo. Não, usar coisa do mundo é você pegar querer que a palavra do esportista transforme a vida do jovem que está ali. Não, você vai usá-lo para que a pessoa possa ter interesse em pegar aquilo e ler. Então, assim, nós precisamos entender. Por exemplo, a nossa igreja foi a primeira aqui na América Latina que usou IA no púlpito. Teve pessoas da igreja que ligaram, mandaram mensagem para mim: pastor, que blasfêmia é essa? Eu falei assim: não foi, você não estava lá, por isso você está falando isso. Foi muito legal. Sim. Ver Salomão, ver Davi, esse da Copa do Mundo que a gente fez agora. Então, assim, nós precisamos entender o seguinte: isso aqui, veja que eu tenho o tablet aqui, tenho o celular aqui, mas eu faço questão de trazer, porque eu amo o cheiro de papel. Eu gosto disso aqui, você marca, você escreve. Você pegar a minha Bíblia, para você, deixa eu ver se a câmera vai pegar, está toda rabiscada, todo escrito, todo marcado. Mas é o seguinte, o que importa não é isso aqui, não é sagrado, não. O sagrado é a informação está dentro dela. Então não importa se a pessoa vai trazer a Bíblia, se é num tablet, se é no celular, até porque daqui a mais uns 20, 30 anos, ninguém vai estar usando mais papel, vai ser tudo digital. A Bíblia no começo, as primeiras Bíblias eram um rolo, cada livro era um rolo de metros e metros, você tinha que desenrolar. Então, modernize a maneira de comunicar. Imagina você aí que é crente vou muito longe não. Vou pegar há 20 anos atrás. Você imaginava pessoas comuns como nós estaríamos falando para o mundo? Não tinha como, impossível. WhatsApp, nada disso. Então veja que Deus está facilitando o nosso trabalho, dando capacidade ao homem de criar ferramentas. Aí você vai ficar no tradicionalismo de não usar isso. Não, tem que comunicar. Não sabe, não sei criar nada. Então tira a foto de um versículo e manda lá para o pessoal, que o resto o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, e o dele ele dá conta de fazer. É verdade. O dele ele dá conta. É tremendo. Pastor, e aí me conta, né? Pastor é pastor, né? Ele é pastor, ele ensina, ele dá aula, mas ele também é escritor, gente. Ele trouxe aqui os livros. Conta para nós como é que foi, pastor, assim, você já disse que queria escrever um livro para os crentes. Exatamente. Mas aí como é que foi esse você já queria escrever, né? Na verdade é assim, eu sempre gostei de escrever. Eu tenho pastas de poesia da época que eu não era crente, poesias, eu gosto de escrever muito rima, qualquer assim, eu chegar em qualquer lugar, a pessoa olhar e falar para mim assim, faixa amarela, eu faço um verso, quadrinha na hora ali, tudo. Você ganhava um monte de poema. Então assim, ganhava mesmo. Sim. Então assim, eu sempre gostei de escrever. E eu tenho muito material, só que antes da inteligência artificial, antes das plataformas de autopublicação, era muito caro. Por exemplo, eu tenho um material que eu uso para dar aula, que é um panorama do Antigo Testamento. Uma vez eu fui ver, na época, uns 10 anos atrás, ficava R$ 5.500 só para licenciar as figuras. Há 10 anos atrás. Então veja que assim, era tudo muito caro. Mas eu tenho material já há muito tempo. Aí agora, hoje em dia tem plataformas de autopublicação que você paga lá, você mesmo editora o seu livro. Não é que você vai botar lá, não é que a plataforma fazer o seu material. Você tem o seu texto, você entra lá e você vai digitando e ele já vai organizando para você. Você fala, eu quero recuo de parágrafo, eu quero espaço entre parágrafos e tal. E ele vai arrumando. Então, isso era muito caro antigamente. Aí facilitou. Isso aqui
eu fiz em 2018, eu fiz um mestrado, livro em teologia com ênfase em educação cristã. Que eu fiz magistério, então assim, ela é professora, né? Então, sou filho de professor, então a minha família é cheia de professor, eu gosto disso. E aí eu fiz esse mestrado livre, e aí o meu orientador, que era um mestre pela PUC, ele falou assim, traz alguma coisa a respeito de uma EBD online. Eu falei, não, você está doido, não, vou escrever sobre EBD, mas não uma EBD online. Passou 2 anos, veio a pandemia, eu tive que criar na igreja que eu estava uma EBD online. Tá vendo? Deus queria te antecipar. Exatamente, eu falei isso já uma vez em um programa de rádio. Eu falei, Deus me deu a antecipação e eu não criei na visão. Aí eu peguei, baseado nisso daí, eu falei assim, não, como é que é? Eu peguei todos os livros de EBD, eu fiz uma pesquisa, todo livro sobre a escola bíblica dominical era feito baseado na teoria dos teóricos, daqueles que escrevem sobre educação cristã, sobre escola bíblica. Eu falei, não, eu preciso ouvir professores e pastores envolvidos na escola bíblica. Então eu passei 4 anos entrevistei mais de 150 professores de 35 denominações diferentes. Então assim, ia lá, né, no horário da escola bíblica e fazia a entrevista. Depois eu peguei e mandei um questionário para 100 pastores, infelizmente 70% dos tradicionais responderam, só 30% dos pentecostais responderam. Mas está aqui, então assim, é o primeiro livro em português e nem em outra língua, eu não encontrei outro livro sobre a escola bíblica que fosse baseado em uma pesquisa de campo. Como eu sou formado em marketing, também eu tenho facilidade para fazer pesquisa, né? Estudei isso na faculdade. Então, tá vendo? aqui Nada é em vão, né? Exatamente. Pegando o gancho, né? Nada que você faz é em vão, né? Tudo coopera para a sua formação, coopera para o que Deus quer usar. E acho que está mostrando lá, também vai mostrar na tela. Herbert, coloca aí, por favor, o livro da... Então, esse livro é EBD, Caminhos, Descaminhos, Desafios e Possibilidades. Por quê? Caminhos. Como a EBD surgiu, como foi as primeiras décadas da EBD. Depois desses caminhos, a EBD perdeu força. E a realidade, talvez hoje sua igreja tenha uma EBD forte, mas ela não é a regra, ela é a exceção. Né? A EBD... O outro, azul. Isso, esse aí. Obrigada. Então, assim, a EBD, ela perdeu muito a força. Muitas denominações que tinham EBDs fortíssimas acabaram com a EBD e não trouxeram nada que substituísse esse momento de ensino da palavra. Aí eu falo sobre esses descaminhos, o porquê que a EBD perdeu força, eu mostro fatos que levaram a EBD a perder força. Falo dos desafios que nós temos em retomar essa pujança da escola bíblica dominical e as possibilidades de crescimento, inclusive com IAS e tudo. Este livro tem o livro físico e tem também o e-book, está em todas as plataformas de vendas de e-book, e o livro tem comigo direto pelo meu Instagram, né? Tem na Casa da Bíblia aqui em São José, e tem também o livro impresso na Amazon. Aí, eu já vou falar disso para depois falar rapidamente do outro. Tá. Todos os meus livros, tem gente brigando hoje para não dar dízimo, que dízimo não é bíblico, não sei o quê. Eu fiz um voto com Deus, Deus não pede para ninguém fazer voto, faz quem quer, e depois que faz tem que cumprir. Já é. Não é para fazer, assim, não é obrigado a fazer, mas se fizer tem que cumprir. Cumpra. Então, todos os meus livros, 90% do lucro, eu tiro o que foi gasto para fazer o livro, a impressão e do lucro, 90%, esse aqui vai para o Cunene. Para você que não sabe o que é o Cunene é a segunda província mais pobre de Angola, que já é um dos países mais pobres do mundo. Meu Deus. Então, lá nós temos o pastor Mário e a pastora... Ai, meu Deus, sua esposa... Fugiu o nome dela. Débora. Eles estão há quase 30 anos fazendo um trabalho ali. Ele é natural de Angola, ela é daqui, né, de São José, brasileiro. Então, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tem um trabalho com crianças lá que são centenas de crianças que eles cuidam. Tem uma coisa lá chamada Pentecoste Solidário, ou social, Pentecoste Social, que é distribuir roupa, comida para as pessoas carentes. Então, esse livro, além de ser o primeiro livro sobre EBD, com pesquisa de campo, ouvindo professores e pastores, é um livro que vai te ajudar muito, você que é envolvido com a escola bíblica, ou que gosta, ama a escola bíblica, você quer entender a escola bíblica, o porquê que ela é importante para a igreja, para a formação dos obreiros. Esse livro aqui é muito importante, além disso, 90% do lucro vai para essa obra. Ou seja, se você adquirir o livro, depois ele vai falar onde
Você vai estar ajudando. Aí você fala assim, como é que eu faço para ajudar lá na África? Você vai estar sendo um missionário sem você ter que ir lá. Exatamente. Você comprar pastor. o livro, você viu ele falando 90% vai para o Nene, lá na África. Ou seja, você vai adquirir o livro, vai ser abençoado, vai aprender e vai ser um missionário, vai ajudar lá a África. Um projeto fiel, um projeto que a gente conhece. A nossa igreja vai lá, muita gente, a cada 2 anos, pelo menos, uma caravana vai para lá. Então, é um trabalho que a gente conhece e acompanha de perto. Né? O segundo... Coloca o outro aí, diretor, outro livro, por favor. Pensando no seguinte, o segundo é Pregando com Unção e Profundidade, um guia para pastores e pregadores pentecostais. E também serve para professores de escola bíblica, professores de pequenos grupos, dependendo de como é chamado aí na sua igreja, no seu ministério. Qual que foi a minha ideia aqui? Eu não costumo falar muito isso, mas de repente você vai ver, vai procurar lá no meu Instagram, eu tenho 1.100 seguidores, eu demorei para começar no Instagram. Aí você fala, quem é esse cara? Eu tenho 17 anos de estudos teológicos, não é há 17 anos que eu comecei, eu tenho certificado 17 anos de estudos teológicos, então eu fiz uma faculdade que foi de marketing, depois dediquei os últimos 20 anos da minha vida a estudar teologia. Eu peguei, aqui vai falar de coisas que você aprende fazendo um bacharel em teologia. Eu peguei isso, condensei, coloquei numa linguagem bem simplificada para que todo mundo possa entender. E aí, você vai ter isso aqui na sua mão. Então, aqui eu falo de exegese, que é você pegar o texto e extrair a verdade que o autor quis transmitir. A hermenêutica é como você pega, por exemplo, um salmo desse que eu falei aqui, o Salmo 117, que é Antigo Testamento, lá no hebraico e tudo. Como que você aplica isso para não virar só isso? Por exemplo, fala Davi matou Golias. Aí você fala assim, tá bom, e daí? O que é que isso vai mudar na minha vida? Então eu preciso fazer uma hermenêutica, eu preciso pegar isso e dar um sentido para a sua vida hoje, para a nossa vida hoje. Né? Eu falo aqui também, eu falo de exegese, de hermenêutica, eu falo de homilética, a arte de pregar. Eu dou o passo a passo, eu dou dica de como montar sermões. Eu falo da questão, tem muitos pastores, nós estamos no ministério, nós temos quem nos discipule. Sim. Né? Mas tem pessoas que têm ministérios menores e que eles não têm quem faça um discipulado com eles. Como superar isso? Como você usa a palavra para ser o teu discipulador e você superar essa falta de alguém para caminhar com você, você que está aí nos lugares distantes, afastados dos grandes centros e não tem ninguém para te acompanhar no dia a dia. Então, é um manual realmente para todo mundo que prega, para todo mundo que leciona a palavra de Deus, e quer realmente crescer no ministério. Esse livro aqui, 90% dos lucros vai para o nosso Instituto Centopeia. Instituto Centopeia, tem a Casa Centopeia aqui em São José dos Campos, que oferece muitos cursos gratuitos, hidráulica, elétrica, bordado, confeitaria, panificação. Então são vários cursos gratuitos. Tem as artes marciais. Artes marciais, para as crianças, inglês. Então, e também tem um trabalho que é feito nas comunidades aqui em São José com as crianças. E temos o Natal Solidário. Sim. Cada ano a gente escolhe uma comunidade mais carente da cidade e vai lá e oferece uma ceia de Natal para toda a comunidade. Eu participei, passando no banhado. Isso. Nós já participamos, é o segundo ano que nós participamos, e é maravilhoso. O Instituto Centopeia, eu sonho que um dia vai ser a nível nacional. Outras igrejas vão querer adotar o Instituto assim, para implantar nas suas cidades, nos seus estados, porque é algo maravilhoso, né? Aliás, pastora Michele, nós continuamos orando firmemente por você, né? Então esse aqui também 90% vai para o Instituto Centopeia. E os outros que virão, tem um livro infantil que está na mão de um professor ilustrador aí, que o nome do livro é Teia e seus amigos, um encontro no jardim. Eu dei já porque esse também vai para o Instituto Centopeia, um livro infantil que evangeliza, que vai ser muito importante. Logo, logo está vindo por aí. E também vem a introdução, aí, o panorama do Antigo Testamento. Aí é coisa de umas 500 páginas e tal, para quem quer realmente se aprofundar no Antigo Testamento. Meu Deus. Está pronto, falta só diagramar agora. O material já tenho há algum tempo e
Glória a E Deus. logo vai pastor, sair. como é que as pessoas... Qual é o Instagram? Qual é Então, o meu Instagram é o @PR Edson Boaventura. Eu não usava o PR, mas tem um homônimo meu que deve ser parente, porque os Boaventuras são descendentes todos de 7 italianos, 7 irmãos italianos que vieram para o Brasil, que é Edson, ele tem I, o meu é Demudo. Boaventura. E nós nos parecemos. Sim. Ai, meu Deus. Nós não nos conhecemos. parente mesmo, Só então. que ele é ufólogo. E eu sou teólogo, então. Mas as pessoas confundem. Toda semana eu recebo alguém me mandando vídeo que viu uma luz, não sei aonde, aí eu tenho que explicar, olha, tal. Aí eu aproveito e falo de Jesus para a pessoa já, né, e tudo. Mas aí tem o PR, então não esqueça, é @PR Edson Boaventura. Ou você pode adquirir na Amazon e mais na ePublic. Quando se você comprar, você que não é daqui de São José, você comprar pela ePublic, vem um percentual maior para a gente, porque como é a plataforma que eu publico o livro, então eles devolvem um percentual maior. Nos outros vem o percentual, mas eles cobram uma taxa maior. Mas o livro impresso, só no Amazon que tem essa possibilidade, a não ser com a gente, só na Amazon que tem essa possibilidade. A única coisa é que a Amazon, em todos os livros, não é só no meu, ele não faz a orelha. Né? Eles fazem essa capa comum, mas o conteúdo é o mesmo. Amém. E você pode comprar aí em todo o Brasil e você estará fazendo missão. Ó, já pensou? Você na África, sem sair da sua casa. O Centopé é Brasil, né? O Centopé é brasileiro. São várias comunidades aqui de São José dos Campos. Aliás, pastora, @Instituto Centopeia. Entra, conhece o Instagram e eu duvido que você não se apaixone por esse projeto. Não tem como, gente. Não tem como. Michele já veio aqui com o André há um tempo pastor André, um grande abraço, pastor André. Eles falaram sobre o Instituto, apresentaram aqui, muito legal. Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Isso é admirável, né? Louvado seja Deus. Pastor, que bom. Estamos chegando ao fim. Que bom, né? A presença e saber que tem tanta coisa que já tem e que vai vir ainda, né? Que vai chegar. E livro, eu falo que livro é um legado, né? Você vai deixar gerações e gerações e gerações vão ler, vão ter acesso. Se não for o físico, vai ser o digital hoje, né? Enfim. Sim. Eu tenho vários outros e-books também. Legal. No digital. Tem Mulher de Alto Valor, que está na Hotmart. Também todos os meus livros físicos e e-books, 90% do lucro vai para a obra missionária. Então tem Mulher de Alto Valor, tem como transformar 10 passos para você transformar a sua EBD. Que aí eu ensino passo a passo para a pessoa potencializar a IBD, fazer com que a igreja entenda a necessidade de frequentar a escola bíblica dominical. Tem manual do superintendente da escola bíblica dominical, tudo lá pela Hotmart, esses aí que são e-books menores de 80 páginas mais ou menos. E todos, livros físicos ou digitais, 90% do lucro vai para a obra missionária. É diferencial. E muito bom. Só para você saber, eu sou pobre. Estou fazendo bico de aplicativo, porque cheguei nos 60, 3 anos desempregado. Então, não é porque eu tenho dinheiro sobrando que eu faço isso, não. Então, não vem com desculpa, não. Conheço gente aqui em São José que cata ferro velho para vender e no final do mês ir lá e colocar de oferta para missões. É isso aí. Tá vendo que tremendo? É querer, né? É querer. É querer fazer. É a prioridade também, né? Porque às vezes fala, igual eu falei, eu quero ir para a África. Não, começa fazendo alguma coisa aqui. Porque às vezes não vai ter como ir, gente. Às vezes a impossibilidade financeira, de locomoção também, enfim, são tantas coisas. Mas você tem como comprar um livro aqui e esse livro vai abençoar lá. Então, assim, não tem desculpa, né, pastor? Não tem. Não tem desculpa. E olha, antes que alguém diga aí assim, nossa, esse pastor é machista, quase não deixou a esposa dele falar. Ela que não gosta, ela já recomendou, eu sou intercessora. Eu prego, dou aula e tudo, nossa filha canta, louva, né? E ela é intercessora. Então, apesar de eu falo para ela é professora, faz reunião com pais e tudo, mas ela não é muito de falar. Ela fala, fica só na intercessão, para você não pensar assim, o pastor é machista, não deixou a mulher falar. Mas você vê, né? O pastor é o pastor, primeiro por causa do Senhor, mas porque tem uma intercessora, porque senão, né? A coluna, né? Para ficar a coluna, de pé. Exatamente. Então, casa sem alicerce não tem como. Parede não para de pé. Olha, um grande homem, ele tem uma grande mulher. É isso aí. Então, não é nada de machista, né?
Nada a ver. Eu queria falar aqui, ó, a gente está, né, transmitindo no Facebook e pelo YouTube. Tem aqui o pastor Silas Soares, falou: meu amigo, conheci no curso de bacharel em teologia pela UMESP. O pastor conheceu. É verdade, eu estudei 2 anos lá, depois precisei parar na época e terminei em outro lugar, mas é verdade, ele é do Clube dos Motoqueiros de Jacareí. Isso mesmo. Um abraço, meu querido. Silas Um Soares. prazer falar contigo. Um amigo. Tem aqui, né, o pessoal tá no YouTube, né, a Andréia Pereira falou: meus pastores amados, Kátia é uma mulher de fé, batalhadora, pastor Edson, cheio de sabedoria, amo vocês. Essa aí é a nossa filha na fé. Nós também te amamos. Benção. Lídia, né, a Lídia Carvalho, né, Deus abençoe sempre. Tem os comentários aqui, gente. Diego Patrício, Pai do Senhor Jesus, maravilhoso programa, um grande abraço, pastor Edson e a Kátia. Um abraço. Diego Patrício. Tem um monte de comentário aqui, mas se eu não falei o seu, gente, é porque não dá mais tempo, tá? Que Deus abençoe. E que bom que vocês estão aí assistindo. Vai ficar gravado pelo YouTube, pelo Facebook. Eu falo também, pastor, que o livro é um legado. E a rede social, esses programas, esses vídeos, essas lives também são, né? Porque ele nunca mais vai sair da internet. E vai para lugar que você nem imagina. Então, assim, tudo é um legado. Isso que a gente tem que falar, igual o pastor falou aqui no início. Prega, fala, evangeliza, não tenha medo, não tenha vergonha. É isso aí. Só para o pessoal não esquecer, você vai lá no @PR Edson Boaventura, lá tem o link para comprar os livros, os e-books, e lá tem um link chamado Biblioteca de Crente. Esse link são estudos gratuitos, você vai lá, abre, lá tem estudos sobre tudo: casamento, família, criação de filhos, análise de textos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, fé e razão, como a palavra de Deus, a educação cristã pode transformar uma sociedade. Então, tem vários estudos, está lá de graça, é só entrar e acessar e estudar à vontade. Isso aí, glória a Deus. Gente, antes de encerrar, o pastor vai orar já para encerrar, mas eu preciso divulgar algo aqui também que é uma bênção, né? Que a minha pastora pediu para eu divulgar aqui. Ah lá, gente, dia 26 de setembro, meu aniversário é dia 25, tá? Só para ficar gravado. O meu dia é 24. É mesmo? Aí, pastor. Dia 26 de setembro, às 4 horas, 16 horas, né? A gente congrega no Ministério Assembleia de Deus Missão, em São José dos Campos, né? Que tem como pastor André Câmara, pastora Nayane Câmara, e a minha pastora pediu para divulgar aqui nos programas até chegar no congresso. Falei, vou divulgar. Então a gente vai ter a conferência de mulheres, né? A gente está trabalhando esse ano de 2026 com o tema celestial, né? Mulheres do céu, né, Kátia? Tem sido incrível. E vai ser dia 26, 1 quilo de alimento. A entrada vai ser no Teatrão, aqui em São José dos Campos. Então, você que não é de São José dos Campos, entre em contato, né, que a gente te passa o endereço e tudo mais. Eu vou deixar também salvo lá. Mas vai ser muito, muito abençoador. Vai estar a pastora Camila Barros, a pastora Cassiane, que é cantora também, e a nossa pastora Anayane. Eles vão estar ministrando, trazendo uma palavra. Não sei se você já foi para uma conferência de mulheres, mas ela é incrível, ela é uma bênção. E a gente conta com você lá, viu? Esperamos você. Nós vamos estar lá, né, Kátia? Sim, em nome de Jesus. Firme e forte. Nós vamos estar lá e Deus vai fazer algo novo aí. Porque através das mulheres fortes, as suas famílias são fortes. Amém. Seus esposos têm uma auxiliadora idônea. Os filhos têm uma mãe sábia. Então, gente, aí é bênção. Fortalecer. Então, vai se fortalecer. Você, mulher, pode ir homem também, viu, pastor? Estou sabendo. Pode ir homem também. Mas para ficar quietinho lá, mas pode. Brincadeira, a pastora fica brincando lá na igreja, mas podem os homens também. Você que às vezes é casado e fala assim, mas meu marido quer ir, pode também ir. É um evento para mulheres, mas não tem problema se o seu esposo quiser ir, tá bom? Então estão convidadas, dia 26 de setembro, às 16 horas, no Teatrão, em São José dos Campos. 1 quilo de alimento, porque aí a gente abençoa outras pessoas, né? Como o livro do pastor Abençoa Missões, nós vamos abençoar pessoas também com esses alimentos que vocês vão doar para entrar lá. Vão ser abençoadas com essas ministrações. Amém? E eu quero agora, nós vamos encerrar, agradecer vocês demais, foi muito bom, né? Bom bate-papo, a gente falando de vários assuntos. Nós vamos deixar, quando eu deixar gravado o programa, eu vou deixar os links lá do livro do pastor, o Instagram dele, para também, se você esqueceu aí, para você acessar, tá bom? E aí eu vou pedir para o pastor, né, encerrar orando também e louvar a Deus aí pela presença de vocês aqui.
O prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Amém. Vamos orar, meus queridos. Amém. Pai amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós, Senhor, somos gratos a Ti por proporcionar esse tempo aqui, Senhor. Sim, meu Deus. De bate-papo, Pai, mas não um bate-papo qualquer. É verdade. Vão, Senhor, de jogar conversa fora. Não, Senhor. meu Deus. Um bate-papo a respeito da Tua palavra, Glória da a Deus. obra transformadora que o Senhor tem feito na vida de pessoas no decorrer dos tempos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa capacitar cada vez mais os obreiros, Senhor, da Tua casa. Independente, Senhor, se da Assembleia da Batista, da Presbiteriana, Amém. da Deus é Amor, dos ministérios independentes que tem aos milhões por aí, Senhor. Onde houver uma porta, Deus, onde se reúne um povo para glorificar o Teu nome, que ali o Senhor esteja agindo poderosamente. Que a presença do Espírito Santo possa capacitar com dons espirituais aqueles que trabalham na Tua obra, Pai. Que nós possamos ter um entendimento, Senhor, de que para o Senhor não há o maior ou o melhor. O Senhor quer aqueles que Te adorem em espírito e em verdade. Aqueles que vivam em verdade pregando a Tua palavra. E que esta palavra alcance, Senhor, que ela possa ter alcançado nesta noite e que continue alcançando, Senhor, nas redes sociais, aquelas almas que ainda, Senhor, estão perdidas, que ainda não se encontraram no Senhor, que elas possam, a partir desta palavra e de todas as outras que já foram ministradas por este canal de bênção que o Senhor abriu, que elas possam ser alcançadas e transformadas, porque o nosso desejo é de vê-las felizes, caminhando para a cidade santa, Nova Jerusalém Celestial, onde não haverá choro, dor, onde não haverá ódio, rancor, onde haverá apenas o amor e a presença gloriosa do Senhor, que nos alegrará dia após dia, porque lá também não haverá noite. Que assim o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue abençoando a vida da pastora, do seu esposo, da sua família, que o Senhor continue abençoando também esta emissora, a todos aqueles que compõem este trabalho, que mantêm este trabalho aqui, para que almas continuem sendo alcançadas por este canal de bênção. Pai, assim nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.